Vamos dar início agora à chamada sabatina da embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, indicada para a República Federal da Alemanha. A senhora embaixadora disporá do tempo de 15 minutos para fazer a sua exposição e, em seguida, será concedida a palavra às senhoras e senhores senadores para as perguntas à senhora embaixadora. Tem Vossa Excelência a palavra, senhora embaixadora, e seja mais uma vez muito bem-vinda a esta comissão. Muito obrigada, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, senador Fernando Collor, excelentíssimo senhor relator, senador Paulo Bauer, excelentíssimos senhores senadores, membros da comissão, meus colegas embaixadores, embaixadoras, senhoras e senhores, gostaria que as minhas primeiras palavras fossem para me associar também às manifestações de pesar e às homenagens que o senador Eduardo Suplicy acaba de expressar em relação ao grande arquiteto Oscar Niemeyer, que foi um dos principais arquitetos do conjunto arquitetônico das Nações Unidas. E é notável a semelhança do desenho dos prédios da ONU com os prédios que viriam a ser, posteriormente, o conjunto que caracteriza o Congresso Nacional. Então, há aí também uma relação muito interessante entre o maior parlamento do mundo e o parlamento brasileiro. Eu não podia deixar de mencionar também a beleza das criações de Oscar Niemeyer na minha própria cidade, Belo Horizonte. Mas, feita essa observação, eu gostaria de dizer que é um privilégio para mim muito grande voltar a esta comissão, mais de 5 anos desde a minha passagem por aqui, quando de minha indicação pelo presidente da República para exercer as funções de embaixadora do Brasil, representante permanente junto às Nações Unidas. E, desde então, eu tenho encontrado vários dos membros dessa comissão em missões de observação junto às Nações Unidas e pude reforçar a minha convicção sobre a importância desse diálogo constante entre os membros do Legislativo, do Senado em particular, e aqueles que têm a responsabilidade pela representação do Brasil no exterior, não só pelas responsabilidades inerentes ao Legislativo em matéria de política externa, mas, sobretudo, pelo fato de que é muito importante essa comunicação constante e, se possível, crescente, entre aqueles que têm uma conexão mais direta com os anseios e as preocupações da população brasileira e nós que estamos na outra ponta, procurando melhor servir ao Brasil e representar esses interesses e essas preocupações. Eu sinto-me muito honrada com a indicação pela senhora Presidente da República, por recomendação do ministro Antônio Patriota, para exercer as funções de embaixadora do Brasil na República Federal da Alemanha. Trata-se de país com o qual temos relações tradicionais, sólidas, muito densas, que se expressam numa agenda muito positiva e mutuamente relevante. Há um conteúdo econômico muito forte nas relações bilaterais, mas esse relacionamento se expressa também em várias outras dimensões, em vários outros domínios, num diálogo político muito importante, que vem se aprofundando, na cooperação educacional, em ciência e tecnologia, e também no intercâmbio cultural muito rico. As raízes, como sabem, das relações Brasil-Alemanha são antigas, profundas, e remontam à própria formação do Brasil como país independente. Data de 1824, o início da imigração alemã para o Brasil, o que foi um fator muito importante, muito significativo na própria constituição da matriz social brasileira. E, a partir de então, vem se construindo um patrimônio comum de presença recíproca, de cooperação, que tem sido, de fato, um patrimônio muito importante para os dois países. Ao final da Segunda Guerra, o Brasil se tornou uma plataforma de internacionalização da indústria alemã e é sabido a importância que teve a contribuição alemã para o próprio desenvolvimento industrial do Brasil nos últimos anos. Hoje, Brasil e Alemanha se reconhecem como parceiros estratégicos e essa redefinição da importância da parceria Brasil-Alemanha se dá no momento em que tanto o Brasil quanto a Alemanha
adquirem maior presença econômica e política internacional e maior projeção no cenário internacional em temas globais. O intercâmbio comercial Brasil-Alemanha tem demonstrado notável crescimento, mais que dobrou entre 2005 e 2011, passando de 11,2 bilhões em 2005 a 24,3 bilhões em 2011. E o Brasil é o principal parceiro comercial da Alemanha na América Latina. Em 2011, a Alemanha foi o quarto maior parceiro comercial do Brasil, após China, Estados Unidos e Argentina, e é o sexto mercado para as exportações brasileiras. Entre os fornecedores brasileiros, a Alemanha ocupa a quarta posição, depois de Estados Unidos, China e Argentina. E, como se sabe, a Alemanha é um dos maiores investidores no Brasil. Há cerca, ou talvez mais, do que 1.200 empresas alemãs instaladas no Brasil, o que transforma o Brasil no maior parque industrial de empresas alemãs fora da Alemanha. O estoque de investimentos é hoje de cerca de 30 bilhões de dólares. Tem havido um movimento crescente, um fluxo de investimentos importante nos últimos 10 anos. E o Brasil, por sua vez, começa a fazer o movimento contrário de importador. Continuamos a ser importadores de capitais, mas começamos também a realizar investimentos no exterior. E a Alemanha tem sido um país de destino para investimentos brasileiros. Entre os exemplos recentes, pode-se citar a aquisição pela Braskem de 2 empresas na Alemanha no ano passado, no setor de polipropileno, e neste ano a Companhia Siderúrgica Nacional anunciou a compra de uma siderúrgica alemã, num investimento superior a 600 milhões de dólares. Nos últimos anos, tem-se notado grande interesse por parte da Alemanha em se aproximar de países emergentes, que representam um mercado potencial muito importante para a Alemanha, sobretudo no momento de crise dos principais parceiros alemães, que são Estados Unidos e União Europeia, e também isso reflete um reconhecimento do papel de novos atores num mundo mais multipolar. E esse movimento, em relação a países emergentes, tem distinguido muito especialmente o Brasil. Tem havido um interesse especial numa aproximação maior com o Brasil, e o Brasil, por sua vez, vê na Alemanha um aliado fundamental, um parceiro essencial no nosso projeto de procurar elevar o patamar tecnológico e a competitividade da economia brasileira. De modo que há uma sinergia aí muito interessante, são relações que são antigas e densas, mas que não tendem à acomodação, estão sendo a cada dia reinventadas e estão sendo elevadas a um patamar cada vez mais importante. E eu gostaria de dizer, por exemplo, que esse elemento de ciência e tecnologia tem sido um dos focos centrais do nosso interesse recente. Tem havido inúmeras missões brasileiras à Alemanha, missões alemãs ao Brasil, para procurar dinamizar esse conteúdo de inovação, ciência e tecnologia das relações bilaterais. Eu tenho também o prazer de informar que a Alemanha acolheu de uma forma extremamente calorosa, digamos assim, o interesse brasileiro em que a Alemanha possa participar de forma significativa no programa Ciências Sem Fronteiras. A Alemanha prontificou-se a receber 10.200 alunos na Alemanha até 2014, para o programa Ciências Sem Fronteiras. Isso é um nome muito expressivo, considerando-se que há, no momento, cerca de 1.000 estudantes brasileiros na Alemanha. Significaria elevar a um número realmente muito significativo. Temos também um grande interesse em ampliar a cooperação entre pequenas e médias empresas alemãs e brasileiras, porque está aí, acreditamos, um grande potencial para dinamizar as relações na área de inovação tecnológica, e tem havido uma série de exemplos de cooperação da organização Fraunhofer com institutos de pesquisa brasileiros, envolvendo também pequenas e médias empresas na área de biotecnologia, tecnologia de alimentos, nos mais diversos setores. Então, é uma área que tem um grande potencial para crescer ainda mais. Vale a pena mencionar também a questão de energia renovável, que é uma área de grande importância para a Alemanha, haja vista os avanços que foram feitos na Alemanha, por exemplo, no setor de energia eólica,
no setor de energia solar, e já há uma cooperação bastante bem desenvolvida com o Brasil em termos de energia eólica, plantas instaladas no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Há um interesse em ampliar ainda mais essa cooperação. E no setor de energia solar, desenvolvem-se vários projetos com o apoio de instituições alemãs para que a energia solar possa também contribuir mais para a matriz energética brasileira. Há também grande interesse entre os dois países no que se refere à exploração de petróleo e gás em águas profundas. E a empresa alemã Siemens já anunciou um interesse em participar de fornecimento de equipamentos, a Petrobras, por exemplo, para a realização de investimentos nessa área, e, com esse objetivo, já instalou na Ilha do Fundão um centro de pesquisas voltado exatamente para essa área de exploração de petróleo e gás em águas profundas. O empresariado alemão tem também demonstrado grande interesse em participar de projetos de infraestrutura no Brasil, sobretudo aqueles voltados para a Copa e para as Olimpíadas, e já tem havido, a materialização de certos investimentos, inclusive na área aeroportuária. No campo cultural, 2 eventos vão marcar no próximo ano o relacionamento bilateral. O primeiro deles é a participação do Brasil como convidado de honra na edição de 2013 da Feira do Livro de Frankfurt. E isso é também uma oportunidade para que editoras brasileiras estejam mais presentes no mercado alemão, que é um dos maiores do mundo, né? Continua? Sim. E o segundo evento será a temporada da Alemanha no Brasil, 2013 e 2014, uma série de eventos a partir dos quais a Alemanha pretende mostrar aos brasileiros as novas facetas da Alemanha contemporânea. Esses são alguns exemplos apenas da riqueza das relações entre o Brasil e a Alemanha, que tem se manifestado também na qualidade dos encontros políticos de alto nível. Tem havido uma interação constante, trocas de visitas entre os chefes de Estado e de governo. A presidenta Dilma esteve na Alemanha em março deste ano. A chanceler Merkel esteve no Brasil em 2008. Há uma expectativa de que ela volte ao Brasil e retribua a visita da presidenta Dilma no ano que vem, após as eleições que devem se realizar em setembro, outubro de 2013 na Alemanha. E, durante a visita que o vice-presidente Michel Temer realizou à Alemanha em novembro passado, a chanceler Merkel propôs o estabelecimento de um mecanismo de consultas de alto nível, de governo a governo, entre o Brasil e a Alemanha. É algo que já se produz, mas não de uma maneira muito estruturada. Então, o que ela está propondo são reuniões periódicas de que participem chefes de governo dos dois lados com os seus ministros e que, nesse momento, seja possível repassar todo o espectro das relações bilaterais e também conversar sobre temas de interesse dos dois países no âmbito global. E isso é algo que distingue muito o Brasil, porque a Alemanha é muito parcimoniosa em relação a esses mecanismos. Parece que são 5 ou 6 países com os quais a Alemanha tem esse tipo de consultas de alto nível: Estados Unidos, França, Rússia, China, Polônia e talvez Israel. O Brasil seria o 6º ou 7º país a participar deste círculo restrito de países com os quais a Alemanha mantém essa interlocução no mais alto nível. Então, isso demonstra a importância com que a Alemanha vê o Brasil nesse momento, mostra também que estamos trabalhando num plano mais elevado das relações bilaterais. É, portanto, este um momento extremamente auspicioso para as relações bilaterais, rico pelas realizações já obtidas e rico também em potencialidades. E, caso aprovada, eu pretendo contribuir para a ampliação e o aprofundamento das relações entre o Brasil e a Alemanha, com o objetivo maior de contribuir para a construção de um Brasil sempre mais próspero e mais justo. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado à senhora embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, indicada para a República Federal da Alemanha, pela sua exposição, e dando início a